Olá pessoal, bem-vindos para a nossa avaliação das provas do Sul São Paulo. Vamos agora fazer a análise da prova de GO, de GOB, de 2021, nossa última prova agora desse ano. E nós vamos separar bem direitinho por tema para que vocês tenham em mente aí, mais uma vez, mantendo aquele padrão nosso de cair em cima da questão da forma que eles cobram, tá certo? Então vamos lá. Mantendo o padrão de sempre da prova, ginecologia endócrina, 4 questões, e o que eu tinha falado com vocês na prova de 2020, né? Não sei se vocês já viram, mas se não viram ainda vão ver a aula da prova de 2020. Endometriose, aumentando a sua importância na prova. A gente teve uma questão em 17, se eu não me engano, teve uma na prova de 2020, e agora 2 questões de endometriose na prova de 2021. Contracepção está aí presente e o desenvolvimento infanto-puberal é um tema menos importante, mas que caiu aí em 2021. A urogineco, um tema também que eu acho muito pouco provável que seja exigido novamente, que é a bexiga dolorosa. A propedêutica do colo, citologia oncótica, um dos mais importantes. A oncologia, uma questão de masto mantida e uma de espessamento endometrial relacionado ao câncer de endométrio e à cirurgia ginecológica, aí, dependendo do que eles cobram. IST, diagnóstico de IST, vão perguntar os métodos para diagnóstico. Aqui, então, na prova de 2021, não caiu infertilidade, mas caiu a nossa única questão sobre violência contra a mulher, um tema importante, que está na mídia, que tem sua importância social e que tem uma tendência aí de ser cobrado, apesar de que, se for levar em consideração a estatística dos últimos anos, não deve cair, mas pela importância do tema para a saúde pública e a sua importância em divulgação na mídia, pode ser que caia aí para a gente. Intercorrências clínicas na gravidez, hipotireoidismo, HIV na gestação e asma na gestação. Hipotireoidismo e asma na gestação, não acredito que caia de novo. HIV na gestação, já é a segunda vez que cai nos últimos 5 anos, caiu esse ano passado, pouco provável que caia de novo esse ano agora de 2022, mas, que vai vir, a prova de 2022, mas acredito, é um tema que é importante, tem sua importância na prática clínica e pode ser que surpreenda aí. Parto e puerpério, nosso tema mais importante, e talvez uma mudança aí para a gente do que vinha acontecendo. Primeira vez que ele não cai isolado como o tema mais cobrado. Caíram 3 questões para parto e puerpério é pouco e apenas uma de assistência ao parto. Eu espero, no mínimo uma, mas talvez até 2 questões de assistência ao parto para essa prova de 2022. Vamos ver. Depressão pós-parto e a avaliação do lóquios no puerpério. Essa do lóquios aí, picuinha, pé de página, questão que eu acho que não vai avaliar muita coisa do conhecimento. É aquela para deixar a prova um pouquinho mais difícil e para ninguém fechar. E a depressão pós-parto, um tema importante, mas também acho que não vai cair de novo. Pré-natal, avaliação fetal, duas cobranças aí, não cobraram exames, que costuma ser o que mais cai. Caiu a avaliação ultrassonográfica, enfim. E sangramento na gravidez, mola hidatiforme e sangramento de segunda metade, que é menos comum do que a primeira. Mola na primeira, sangramento de segunda metade aí, placenta de inserção anômala, se eu não me engano. Então vamos lá, ginecologia endócrina. Na avaliação da puberdade de uma garota foram identificados projeção da papila e areola acima do contorno da mama e pelos escuros, crespos e grossos nas grandes lábios, nos grandes lábios, na sínfise púbica e no períneo, o que corresponde aos estágios, e aí você tinha que saber qual que é o método usado para avaliação do desenvolvimento infanto-puberal, se é Rokitansky, se é Tanner ou se é Custer, e dentro deles o que seria o que. E a gente tem como resposta a letra A, e a escala de desenvolvimento puberal ela é a escala de Tanner. Tá? Esse sistema vai avaliar a maturidade sexual
Ele é o sistema mais utilizado para avaliação da maturidade sexual. Desculpa, li errado aqui. Sistema mais utilizado para avaliação da maturidade sexual, desse desenvolvimento infanto-puberal, e é dividido em 5 estágios para a mama e 5 estágios para os pelos. E aí a gente tem, então, esses estágios. E eu estou bem na frente aqui, né? Deixa eu dar uma saidinha. M1, mama 1, que é uma fase pré-adolescente, elevação das papilas da mama, e o P1 de pelo, fase também pré-adolescente, não tem pelo nenhum, né? M2, a mama está então em fase de botão, que é a elevação da mama da areola com pequeno montículo, e o P2, que tem a presença de pelos longos e macios, ligeiramente pigmentados, que aí não é também o que caiu, nossa, era pelos escurecidos e crespos, né? M3, maior aumento da mama sem separação dos contornos. Pelos, o P3, mais escuros e ásperos sobre o púbis, só aqui nessa região. M4 seria, então, a projeção da areola e das papilas para formar montículo secundário por cima da mama. Projeção da areola e das papilas para formar montículos secundários por cima da mama é o que a gente tem na nossa questão, juntamente com pelugem do tipo adulto, mas a área coberta é consideravelmente menor do que no adulto. Então a gente já tem ali uma área importante, uma área grande, mas ainda não igual à do adulto, e no nosso M5, fase adulta com saliência somente das papilas, e a pelugem tipo adulto cobrindo todo o púbis e virilha. Então a gente tem uma extensão maior dos pelos no P5, tá certo? Então, resposta lá, o Tanner M4P4. Citologia oncótica. Paciente com alteração histopatológica do colo uterino NIC1, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau em biópsia realizada durante colposcopia. A melhor conduta é, então, ela tem um NIC1 realizada em biópsia durante uma colposcopia. Então, ela já foi avaliada de forma colposcópica, foi realizada uma biópsia e nessa biópsia veio o NIC1. O que a gente tem que fazer com essa paciente? Cauterização, excisão, esterectomia ou expectante? Que é a resposta correta, expectante, com controle citológico e colposcópico semestral. NIC1, lesão de baixo grau. Tá? E aí, então a gente tem as condutas dependendo da idade. A nossa paciente tinha, não foi falada a idade dela, tá? Então a gente não sabe. Mas pacientes com 25 e menos de 30 repetirem 12 meses a citologia. Pacientes com mais de 30 anos repetirem a prevenção em 6 meses. 6 meses. Pacientes com menos de 25 anos não deve iniciar o rastreamento, lembrando que o rastreamento inicia 25 e vai até 64, até 65, né? Abaixo de 65, então a partir de 25 até abaixo de 65, se ela iniciou e fez um NIC1 com 25 anos, tem que repetir a citologia dela em 3 anos ou aos 25, que chegar primeiro. Então se ela fez aos 21, vai repetir aos 24. Se ela fez aos 23, vai repetir com 25, tá? Persistência por 24 meses da lesão, manter rastreamento com citologia ou tratamento. Então, a gente tem as duas possibilidades. Isso deve ser oferecido para a paciente. Então, você tem uma paciente com NIC1 que ela faz a primeira prevenção e aí 6 meses depois repete NIC1, repete NIC1. 2 anos de acompanhamento, 24 meses mantendo-se a lesão baixo grau, você pode continuar acompanhando essa paciente, periodicamente da forma como estava fazendo, ou você pode encaminhá-la para o CAF, a conização. Então, o tratamento seria o CAF, certo? Então, seria aqui exeres da zona de transformação com análise anatomopatológica. Se a paciente mantiver esse NIC1 por 24 meses e você quiser fazer a conduta ativa, a conduta de investigação,
Se não, você pode continuar fazendo expectante. Mas, numa primeira análise do NIC1, conduta expectante. Certo? Muito bem. Oncologia cirúrgica. Uma senhora de 65 anos, menopausada, então tem 65, já menopausada desde os 53, tem 12 anos de menopausa, obesa, apresenta um sangramento uterino de moderada quantidade que durou 8 dias. Foi solicitado ultrassom, que evidenciou espessamento endometrial de 12 milímetros. Com base nesses dados, é correto afirmar que, então atenção, sangramento pós-menopausa, 12 anos pós-menopausa, foi investigado, está correto? Então, todo sangramento pós-menopausa tem que ser avaliado. Pediram ultrassom endovaginal, 12 milímetros, está espessado esse endométrio. E aí? Essa paciente, é correto afirmar que amil ou pipele podem servir para colher uma amostra endometrial ambulatorialmente. Então, gente, o que tem que fazer? Presta atenção. Sangramento uterino pós-menopausa é igual a investigar. Sangrou na pós-menopausa, essa paciente tem que ser investigada. E o que vai fazer para investigá-la? Ultrassom endovaginal. Qual que é a causa mais comum de sangramento na pós-menopausa? Atrofia endometrial. 30% dos casos são por atrofia endometrial. Nada a fazer. Acompanhar essa paciente e tal, mas não há uma conduta a ser feita. Se a paciente não tiver recebido TH, não tiver feito reposição de hormônio, o endométrio dela é normal até 5. Tá? Mais do que 5 é considerado espessamento endometrial na pós-menopausa. Então, deu 5 milímetros ou mais e está sangrando, né? Essa paciente ela tem que ser submetida a uma biópsia do endométrio. Além do espessamento, pode aparecer outras causas. Por exemplo, o endométrio está normal, mas ela tem, por exemplo, um pólipo, né? Alguma coisa lá que chama atenção, uma septação, alguma coisa diferente. E aí, né, provavelmente recomendada também a avaliação, a biópsia desse pólipo. Enfim, então vamos até aqui a questão cobra. Espessamento endometrial na pós-menopausa é igual a biópsia desse endométrio. Então eu vou cá tirar um pedacinho dele de alguma forma. Isso pode ser feito no hospital internado, pode ser feito de forma ambulatorial, e o que ele quer saber é isso. Como que eu posso fazer? O que é o melhor para essa paciente? A esteroscopia. Eu passo a câmera lá dentro do colo, e aí vou dilatar o colo, e aí o ideal é que seja feita a esteroscopia cirúrgica, então vou tirar um pedacinho para biópsia. É o ideal? Não, deve ser feito, né? A esteroscopia diagnóstica, ela só vai olhar, então não vai me dar amostra, não vale a pena. Eu vou dilatar o colo e passar um aparelhinho, um estereoscópio lá dentro do útero. Para avaliar esse útero, eu vou direto no ponto lá e tirar um pedacinho olhando para ele, uma biópsia de endométrio. Olhando, padrão ouro. Mas eu posso fazer também, tirar também uma amostra de endométrio às cegas. E aí eu posso fazer amil, eu posso fazer pipele ou eu posso fazer a curetagem uterina. Amil, aspiração manual intrauterina, vou introduzir um vácuo, uma cânula, que faz um vácuo, e aí eu vou passar como se fosse uma curetagem com movimentos, né? O útero está aqui, endométrio aqui, movimentos de vai e vem, tentando pegar material. A cureta, eu vou introduzir a cureta aqui dentro e raspar o útero para tentar tirar uma parte. E o pipele, ele é mais ou menos, chama cureta de pipele, ele serve como uma... tinha que tirar uma fotinha dele aqui. Ele serve como semelhante a um amil mais fininho, que você faz também, você raspa ali e tira umas amostras de endométrio, tá certo? Então, pipele e amil podem ser feitos no ambulatório. A paciente não sente tanta dor, não. A curetagem já, a paciente sente dor, porque você vai raspar o útero, dói. E a esteroscopia tem que fazer a dilatação do colo, introduzir o elemento de trabalho, vai dilatar o útero com o sorbitol, né, um meio de a gente dilatar o útero ali com meio líquido, e aí também causa dor, tem que ser anestesiado. Intercorrências clínicas na gravidez. Quanto ao hipotireoidismo na gravidez, a Febrasgo recomenda que, e aí tem aqui as opções, gestantes com TSH maior do que 2,5 devem ser avaliadas quanto ao anti-TPO.
E aí nós vamos falar sobre isso. Valores de referência na gravidez, TSH normal, menor do que 2,5 no primeiro trimestre, menor do que 3 daí para frente, segundo e terceiro trimestre. Então, primeiro trimestre, menor do que 2,5, segundo e terceiro trimestre, menor do que 3, são dois valores diferentes, você tem que saber isso. Se no primeiro trimestre o TSH for maior do que 2,5, deve ser realizado o anti-TPO, tá? E o diagnóstico de hipotireoidismo é feito com TSH elevado e o T4 reduzido, clássico, ou o TSH elevado com T4 livre normal, que aí seria a forma subclínica da doença. E aqui então coloquei para vocês uma tabelinha que vai mostrar para a gente direitinho, deixa eu me posicionar aqui melhor, direitinho o que eu estava falando. TSH inicial, tá aqui, menor do que 2,5, paciente eutiroideia, não precisa de fazer qualquer tratamento, tá tranquilo. Entre 2,6 e 4, essa paciente tem anti-TPO positivo? Sim, tratar. Hipotireoidismo, tá? Não tem. Normal. Mesmo que esteja um pouco aumentado do valor de referência, mas ela não tem um anti-TPO positivo, não é necessário tratamento. Pacientes com o TSH maior do que 4. T4 livre está baixo? Sim. Hipotireoidismo, tratar. Clássico. O T4 livre está baixo? Não. Mas o TSH está aumentado, maior do que 4. Nem fala aqui de pedir o anti-TPO. Hipotireoidismo subclínico, iniciar tratamento. Então, maior do que 4 é igual a tratar. Menor do que 4 e maior do que 2,5, pedir o anti-TPO. Se positivo, tratar. Se negativo, não tratar. E menor do que 2,5 é o valor de referência normal do primeiro trimestre, óbvio, não vai tratar. Certo? Assinale a alternativa correta sobre a gestante primigesta no termo portadora de vírus da imunodeficiência humana. E aí tem falando se a cesárea vai ser indicada ou não, dependendo do valor e tal. E aí a nossa resposta correta, carga viral maior do que 1.000, cópias em trabalho de parto com membranas ovulares íntegras e dilatação menor do que 4 centímetros, fazer a cesariana. Carga viral maior do que 1.000. Prestem atenção numa pegadinha que eles fizeram aqui, gente, que é essa carga viral aqui, ó, menor do que 10.000. Todas as outras são 1.000 que eles colocaram. Aqui também colocaram 10.000, mas foi justamente para confundir. Porque se você considerar 1.000 menor do que 1.000, estaria correta essa questão aqui. Então, questão pegadinha fizeram para tentar enganar mesmo aí. E atenção com isso na prova, tá? HIV na gestação, então, a carga viral desconhecida, a gente não sabe, ou maior do que 1.000 na 34ª semana, então a gestante vai ter que fazer. Se ela não fez ou estava maior do que 1.000, cesariana eletiva marcada a partir de 38 semanas de gravidez. Se a carga viral é detectável, mas menor do que 1.000, na 34ª semana, indicação obstétrica para o parto, cesárea ou parto vaginal. Não tem problema. Se indetectável na 34ª, preferível o parto vaginal. Mas aí também seria a conduta obstétrica. Se ela tiver cesárea prévia, 2 cesáreas prévias, vai ter que ser cesárea, e aí vai depender disso. O AZT injetável no início do trabalho de parto ou 3 horas antes da cesariana eletiva, independente da carga viral. O AZT vai ser usado durante o trabalho de parto, no início dele até o final, ou 3 horas antes da cesariana eletiva. Sempre, independente da carga viral dessa paciente. Então, aqui a gente tem gestante com carga viral desconhecida ou detectável maior do que 1.000, né? Parto cesariana eletivo empelicado a partir de 38 semanas e fazer o AZT. Gestantes com carga viral detectável menor do que 1.000, parto segundo indicação obstétrica e fazer o AZT. Gestante com carga viral indetectável na 34ª, parto segundo indicação obstétrica com preferência para o vaginal e manter
o antirretroviral habitual pela via oral, tá? Então ela vai manter o que ela já usava, correto? Sangramento na gestação. Gestante após 28 semanas de gestação, a ultrassom via vaginal apresenta tecido placentário parcialmente inserido, então 28 semanas, parcialmente inserido no segmento inferior do útero. Não chega a atingir o orifício interno e localiza-se num raio de 4 centímetros de distância do orifício interno do colo. Considerando a atual definição, atual porque ela é mais nova, mudou, e classificação de inserção da placenta, é correto afirmar que, neste caso, trata-se de placenta de inserção baixa, prévia, centro, total, marginal, papapá, é uma placenta de inserção baixa, tá? E aqui nós vamos falar como que ficou a nomenclatura atual. Placenta prévia é o tecido placentário sobre o orifício interno do colo, tá atingindo o orifício interno do colo uterino, é esse aqui, tá? Placenta prévia. A inserção baixa, ela está a um raio menor do que 20 milímetros do orifício interno do colo, mas não acima dele, que é essa de cá. E essa aqui é uma placenta com inserção normal. Os termos placenta marginal, placenta parcial, centro total, blá, 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 não são mais utilizados. Agora é só prévia, que ela está aqui mesmo, está prévia, ela está sobre o orifício interno, ou a inserção baixa, que ela está margeando o colo, era a antiga marginal, inserção baixa. Não tem mais marginal. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido falar bem de todos os temas aí e coberto de forma satisfatória o que vai cair nessa prova. Então, a tendência é que eles mantenham essa distribuição de questões, parto e puerpério, ginecologia endócrina como as mais importantes, o tema de assistência ao parto aí como fundamental e infertilidade com baixa probabilidade de cair se for seguir os padrões dos últimos anos. Tá certo? Boa prova a todos vocês. Atenção a pegadinhas como essa aí da penúltima questão que a gente disse. Um zerinho a mais ali faz toda a diferença e às vezes numa correria para fazer a prova você perde uma questão que você sabia. Tá certo? Forte abraço, sucesso, até a próxima.